Deus é bom. Vamos receber então o pastor Gustavo Medeiros aplaudindo o Rei Jesus, amados. Celebra Jesus pela vida desse homem de Deus. Quem lembra do pastor Gustavo aí? Dá um glória aí. Homem de Deus, né, amados? Então, prepara o bloquinho de notas aí, como tá lotado, tá? Tem acompanhado ele aí. Se você não acompanha nas mídias sociais, acompanha. Como é tocha. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero louvar ao Senhor por mais uma vez estar retornando a esta casa. Tenho um grande carinho pela vida do pastor Diego, pela vida da pastora Raquel, né? Essa família linda que o Senhor nos deu como presentes, amigos. Deus abençoe, tá, meu pastor? Eu admiro muito o chamado que Deus tem na vida do pastor Diego, da pastora Raquel, e a gente acompanha, né, todo o trabalho da igreja quadrangular aqui de Church Betel, essa igreja que nós temos um espaço em nossos corações. Eu me sinto em casa, né, pastor Bento? Eu me sinto aqui junto com vocês e eu estou muito feliz de estar aqui nesta noite. Eu sei que as horas se avançam, então, para a gente poder ganhar tempo, eu convido você a abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis. Estamos em uma campanha em ambientes proféticos. Decretos podem transformar, né? A gente está com esta campanha, decretos em ambientes proféticos, muda todo um contexto, e é sobre isso que eu quero falar nesta noite. 2 Reis, capítulo de número 20. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Eu quero ler alguns versículos, versículo de número 1 ao versículo de número 7. Todos acharam? Amém. Naquele tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor voltou a ele dizendo: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Repete comigo: ouvi a sua oração. Mais uma vez: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, e acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e este povo, esta cidade, das mãos do rei da Síria, e defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: preparem um emprazmo de figos. E eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Amém. Eu quero ganhar tempo na introdução, mas eu preciso
de um pouco da sua atenção para a gente entender este contexto. Quem foi o rei Ezequias? Alguns que estão aqui conhecem a história deste homem. Neste período, Israel estava dividido entre duas nações, ou entre dois reinos. Após a morte do terceiro rei de Israel, Salomão, o reino de Israel se divide entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte é dividido ali entre 10 tribos, aonde tinha Samaria como capital, e o reino do sul ficou 2 tribos, Judá e Efraim, onde tinha a capital chamada Jerusalém. Os descendentes, a geração de Davi, reinava no reino do sul, e Deus levantou reis para o reino do norte. E a história agora do rei Ezequias começa debaixo de um confronto, debaixo de uma guerra. Após a morte do seu pai Acás, que não foi reto diante do Senhor, era rei de Judá, mas não andou segundo os caminhos do Senhor, Acás, ele faz aliança com o rei de Israel, chamado rei Oséias, e este rei estava sobre o governo do povo da Síria. Após a morte do rei Acás, o rei Ezequias agora assume o reinado, com 25 anos de idade, e o primeiro desafio deste rei é enfrentar, pastor Bento, um dos maiores exércitos da sua época. O primeiro desafio do rei Ezequias era enfrentar uma das maiores potências do seu período. Era como se uma nação pequena enfrentasse o poder mundial, a maior força, a maior economia, o maior armamento bélico, que era a nação da Síria, governada, reinada pelo rei chamado Senaqueribe. Senaqueribe, ele vai enfrentando as nações e vai destruindo povos, vai conquistando território, o seu exército vai crescendo, Joyce. E agora Senaqueribe domina a nação de Israel, o reino do norte. E quando ele domina o reino do norte, coloca os assírios dentro do reino do norte, ele envia uma carta agora ao rei Ezequias. E nesta carta, Senaqueribe escreve dizendo: da mesma forma que eu venci as nações, da mesma forma que eu dominei o povo de Israel, o reino do norte, eu vou entrar no reino do sul, eu vou vencer Judá, eu vou cercar Judá, e eu vou destruir o Deus de Judá, das mesmas formas que eu fiz com os deuses das outras nações. Quem está comigo, diga amém. Presta atenção aqui, gente, eu começo a pregar agora. O rei Senaqueribe escreve uma carta, e ele vai selar com seu anel, e ele encaminha a carta para o rei Ezequias. E quando o rei começa a ler a carta, as pernas do rei Ezequias começam a tremer, ele começa a suar frio, porque nós não estamos falando de uma nação pequena, nós estamos falando do maior poder mundial daquela época. Nós estamos falando de um homem que por onde passava destruía povos, saqueava nações, dominava territórios, e ele está dizendo que ia destruir Judá. Eu imagino aqui agora o rei Ezequias lendo a carta e comparando o exército que ele tem com o exército de Senaqueribe. As minhas armas são poucas, perto do armamento que ele tem. Os meus soldados não são tão preparados como os soldados do rei Senaqueribe. Eu vou perder esta guerra. Ele fica preocupado. Só que Ezequias conhece o caminho da oração. Oh, glória. Ezequias conhece o caminho do clamor.
Quando ele recebe a carta, ele vai consultar o profeta Isaías, e a Bíblia diz que quando o rei Ezequias assume o governo, depois da morte do seu pai, ele anda debaixo da fidelidade ao Senhor, ele destrói os altares de Baal, ele edifica templos ao Senhor, ele levanta sacerdotes, profetas, para conduzir o povo em adorar o Senhor, ele faz o que era reto diante do Senhor, mas mesmo assim, mesmo ele sendo um adorador, Deus não privou ele de sofrer afrontas, Deus não privou ele de sofrer guerras. Eu quero abrir um parênteses aqui para liberar uma palavra para alguém que veio a este culto, aleluia, você que está com dúvidas no seu coração, questionando em sua mente, mas Senhor, agora que eu estou fazendo tudo que é certo, agora que eu estou orando, agora que eu estou buscando, parece que a afronta aumentou, parece que o desafio se tornou maior, eu não estou entendendo, quanto mais eu busco, mais guerra eu tenho, mas Deus me trouxe aqui para te dizer, você conhece o caminho da oração, Deus ele não te priva de guerras, ele deixa você passar por guerras, mas ele entra com você, ele passa com você, e o nome dele é glorificado. Ele pega a carta. O único erro de Senaqueribe foi colocar no finalzinho da carta: da mesma forma que eu destruí os outros deuses, eu vou destruir o Deus de Judá. Se a guerra ficasse na terra, estava tudo certo, era homem lutando com homem, era nação lutando com nação, era exército lutando com exército, mas Senaqueribe afrontou o Deus de Israel, o Deus de Ezequias, o Deus de Judá. E quando o rei Ezequias pega a carta, leva até o profeta Isaías, gente, olha que coisa linda, Isaías começa a ler a carta, e no finalzinho da carta, Senaqueribe escreve dizendo: eu vou destruir o Deus de Judá, como eu destruí os outros deuses. Eu imagino Isaías começando a rir, e dizendo para o rei: ó rei, fica tranquilo, esta carta chegou na tua mão, mas veio no endereço errado. Chegou para você, mas o endereço não é na tua casa. Chegou no palácio, mas o endereço não é o palácio. Ele não está afrontando você, ele está afrontando o Deus que você serve. Então esta carta não é sua, esta carta é para Deus, e nós vamos levar esta carta diante do Senhor, nós vamos levar esta guerra para Deus. Eu gosto de assistir programas na televisão, Discovery Channel, National Geographic, programas que falam de animais. Eu gosto, é um fetiche meu, é algo que eu tenho prazer de ver, de acompanhar, e acompanhando a história da águia. Gente, olha que coisa linda. A águia, quando vai dar o bote à sua presa, ao animal que ela vai capturar, a águia nunca luta na terra, porque o ambiente da águia é o céu. Você já viu a águia pegando uma serpente? Se a águia lutasse com a serpente na terra, a águia ia perder a guerra, mas a águia, ela está lá no alto, acompanha a serpente na terra, e quando ela vai dar o bote, a primeira coisa que a águia faz é pegar a serpente e levar a serpente para o alto, e conforme a águia vai subindo, a serpente vai perdendo oxigênio e vai desfalecendo até chegar a morrer, porque a águia entende que o ambiente da guerra dela não é na terra, o ambiente da guerra dela é no alto. Aleluia. Deixa eu liberar uma palavra para você nesta noite. Isaías capítulo 40 versículo 31, o profeta diz que aqueles que confiam no Senhor renovarão as tuas forças, subirão como águias, subirão como águias. Leva a tua guerra para o alto hoje. Enquanto você querer lutar na terra, você vai perder, porque a terra não é o seu ambiente. Você é a águia.
você tem que levar a sua guerra para o alto. Foi isso que o rei fez. Ele pegou a carta e levou a guerra para o alto. Senhor, está na tua mão. Esta guerra não é minha, é tua. Paulo vai escrever que nós temos armas espirituais em Deus para destruir as fortalezas do inimigo. A arma que Deus te dá não é uma arma terrena, a arma que Deus te dá é uma arma espiritual. A tua luta não é na terra, a tua luta é no mundo espiritual. Por isso que Paulo diz em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, que é necessário nos revestirmos da armadura de Deus para vencermos as ciladas do diabo, porque nós não lutamos nem contra a carne nem contra o sangue, mas lutamos contra principados e potestades nas regiões celestiais. E Deus me trouxe aqui para dizer para você nesta noite que Ele vai te revestir, que Ele vai te armar, que você não vai perder esta guerra, mas esta guerra que você está enfrentando hoje, você tem um caminho, um endereço, uma direção, e não é na terra, é no alto. Quando eles levam a carta a Deus, Deus usa a boca do profeta, dizendo para o rei: rei, fica tranquilo, nesta peleja não tereis que pelejar, eu vou lutar por vocês. Avisa para o rei Senaqueribe que eu já tenho um anzol preparado. Já tem um anjo aqui que é pescador, sabe pegar peixe grande. Já tem um anzol preparado, que vai fisgar no nariz dele e vai fazer ele ser envergonhado com o rosto na terra. Naquela noite, um só anjo venceu 185 mil soldados de Senaqueribe. Um só anjo destruiu 185 mil soldados. Ele saiu dos arredores de Judá envergonhado e nunca mais afrontou o Deus do rei Ezequias, porque ele entendeu que o Deus do rei Ezequias não era o Deus das outras nações, mas era o Deus vivo. E nesta noite eu quero dizer para você que veio a este culto de campanha, que o Deus do rei Ezequias é o Deus que peleja nas tuas guerras, é o Deus que guerreia as tuas batalhas. Então não se preocupa, não se desespera, não precisa bater boca, não precisa discutir, não precisa se expor nas redes sociais, porque o Deus do rei Ezequias é o Deus que entra na tua guerra hoje. Deus prospera este homem cresce. A prosperidade em Judá. Chegamos no capítulo 20, o texto que nós lemos. Deus toma a boca do profeta Isaías, e o profeta Isaías vai até o palácio. Ele tinha acesso ao rei. Esse Isaías aqui é aquele que vê os céus abertos, tá, gente? Esse Isaías aqui é aquele que tem um encontro com Deus no seu capítulo, no número 6. Não era qualquer profeta, era alguém que teve um encontro com Deus. Este homem aqui vai até o rei, e o decreto liberado para o rei é o seguinte: olha, coloca a sua casa em ordem, porque você não vai viver, você vai morrer. Colocar a casa em ordem ali não significa que o rei estava em pecado, é porque o rei precisava preparar o seu sucessor, precisava preparar o cenário do palácio. Não é que o rei estava em pecado, porque se o rei estivesse em pecado, nos versículos seguintes Deus não ia ouvir a oração dele. É
porque ele precisava, porque a doença que ele estava era para a morte. Só que quando o profeta libera a palavra, dizendo: olha, você vai morrer, Deus falou que você vai morrer e não vai viver mais. Quando o profeta está saindo, ele libera a palavra aqui, pastor Bento. Ele vira as costas e está saindo. Antes dele sair do palácio, o texto diz que o rei virou com o rosto para a parede e começou a orar. E qual é a oração do rei? Senhor, lembra de como eu fui fiel, lembra de tudo que eu fiz, dos altares de Baal que eu destruí. Eu edifiquei o culto de adoração ao Senhor, eu andei nos teus caminhos, eu fiz a tua vontade. Ele começou a orar e a chorar. Eu pedi para vocês repetirem duas palavras interessantes dentro do contexto que nós lemos, que quando ele começa a orar e a chorar, o texto diz que Deus ouve a oração de Ezequias e vê as lágrimas daquele homem. E antes do profeta sair, ele está ainda no pátio real. Deus muda o decreto e fala para o profeta: volte lá e diga a ele que eu ouvi a oração dele, que eu vi as lágrimas dele, e eu vou curar ele e vou acrescentar mais 15 anos de vida. A mensagem é simples, gente, mas se você colocar em prática, você vai viver o sobrenatural de Deus. Que mensagem simples é, pastor Gustavo? O caminho da oração muda decretos no mundo espiritual. O poder da oração pode mudar decretos no mundo espiritual. Esta arma espiritual chamada oração tem um poder mais tão grande, é mais poderosa do que as armas do povo de Irã que está atacando Israel, é mais poderosa do que a K-47, é mais poderosa do que uma pistola .40, é uma arma que pode mudar decretos no mundo espiritual. A presença dele aqui, eu estou sentindo a graça dele aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta nesta noite: qual foi o decreto que liberaram sobre a tua vida? Qual foi a palavra que liberaram sobre a tua casa? Sabe qual é o problema da nossa geração? Que nos preocupamos muito com a reputação e esquecemos do caráter. Deus não olha a nossa reputação, quantos seguidores nós temos, os status sociais que temos, não. Deus olha o nosso caráter. Queremos tanto agradar as pessoas que esquecemos do caminho da oração. Vivemos ansiosos, depressivos. A nossa geração, o índice da depressão é tão grande porque pessoas se preocupam muito com a opinião dos outros, com palavras de homens, com decretos humanos. O homem disse não tem jeito, a pessoa não dorme mais. O homem disse é impossível, a pessoa se retrai. O homem disse não vai conseguir, a pessoa se recua. Aí nós vivemos debaixo de palavras do homem, mas Deus está dizendo para você nesta noite: o caminho da oração tem poder de mudar decretos no mundo espiritual. Qual foi a palavra que liberaram sobre a tua vida? Que você não vai conseguir,
que você não é capaz, que é impossível para você, que não tem jeito mais para a tua casa, para a tua família, para o teu casamento, para o teu ministério. Só que eu vim aqui nesta noite para te dizer que o caminho da oração, que os teus joelhos dobrados pode mudar decretos no mundo espiritual, pode mudar decretos no mundo espiritual. E eu não estou falando de um homem qualquer. Esse decreto aqui foi liberado por Deus, através da boca de um profeta de Deus. Não era um profeta meia tigela, não, era o profeta Isaías. Só que Isaías libera a palavra e vira as costas, mas Isaías não vê a atitude do rei Ezequias. Quando o rei se curva, começa a chorar e a orar, Deus lá nos céus muda o decreto. Eu não estou falando de homem, eu estou falando de Deus. Deus olha no crediário e fala: este homem tem crédito, deixa eu mudar esse decreto aí. O decreto de morte agora vai ser decreto de vida. O decreto de morte agora é decreto de vitória. Ó profeta Isaías, você mesmo que falou que ele ia morrer, vai voltar agora com uma outra palavra, vai voltar agora com uma outra profecia. E qual é a profecia? Deus avisa ele que eu ouvi a oração, que eu vi as lágrimas, e eu vou acrescentar 15 anos de vida. O diabo fica apavorado quando ele encontra um crente que ora. O inferno estremece quando tem crentes que oram. Se eu for ficar falando aqui de oração, nós vamos fazer uma vigília nesta noite. Mas eu quero te dar alguns exemplos para devolver a palavra ao pastor Diego. Deus olha para Abraão e diz para Abraão: Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra, vou acabar com aquele povo, porque o pecado deles chegou mal diante dos meus olhos. Abraão lembra que o seu sobrinho está lá, e ele começa a orar, a interceder. Senhor, se tiver 40 justos, o Senhor destrói a terra. Deus falou: se tiver eu não destruo, mas não tem. Se tiver 30 eu não vou destruir, mas não tem. Se tiver 20 eu não vou destruir, mas não tem. Ah, Senhor, e se tiver 10 eu não vou destruir, mas não tem. Então, Senhor, lembra do meu sobrinho Ló e da família dele que está lá. Aí Deus diz: a partir de hoje, através da sua oração, eu vou enviar 2 anjos para tirar Ló e a sua família de Sodoma e Gomorra. Eles não serão destruídos. Segura, para você dar um glória a Deus mais alto, o maior glória a Deus deste culto. Quando nós chegamos no livro de Êxodo, Deus vai destruir a nação de Israel, porque o povo está adorando o bezerro de ouro, enquanto Moisés está no monte. Foi louvado sobre este louvor nesta noite. Moisés no monte, o povo adorando o bezerro de ouro. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus
olha para Moisés e fala: Moisés, eu vou destruir este povo, porque é um povo que o coração se inclina para o pecado. Moisés olha para Deus e começa a conversar com Deus face a face. Olha, Senhor, se o Senhor destruir o povo, como as outras nações vão olhar e vão dizer que o Senhor tirou o povo do Egito para morrer no deserto. Não destrói o povo. Aí Deus fala para Moisés: então eu não vou destruir o povo, mas a partir de hoje eu não vou estar com o povo mais, eu vou enviar um anjo. Aí Moisés olha para Deus e diz: Deus, anjo o povo não quer, anjo não é suficiente. Aí Deus fala para Moisés: então eu vou enviar coluna de fogo e nuvem. Moisés diz: coluna de fogo não, Senhor, nuvem também não. Aí Deus olha para Moisés: o que você quer, Moisés? Aí Moisés diz: se a tua presença não for conosco, se a tua presença não for conosco, não nos tira daqui. Deus ia destruir o povo e não destruiu. Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, todos que estavam lá, mas teve livramento para a família de Ló. Quer mais exemplos? O rei Ezequias, decreto de morte, Deus transforma em decreto de vida. Mas pastor, isso é só no Antigo Testamento? Não. Te apresento 2 textos no Novo. Marcos capítulo 4, capítulo 10, a partir do versículo 40, conta a história de um cego, conhecido como Bartimeu, que estava à beira do caminho, pedinte de esmola, vivia à mercê da sociedade, ia morrer pedindo esmola, dependia da ajuda dos outros. O sacerdote deu para ele uma capa, e na capa estava escrito: vai viver pedindo esmola para o resto da vida, viver de miséria, não pode estar no meio da sociedade judaica. Só que o texto diz que ele está à porta da cidade. De repente ele ouve barulhos de passos, puf, 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 puf. Ele não vê porque é cego, mas a audição dele ficou aguçada. Aí ele escuta de longe uma multidão se aproximando, e de repente pessoas gritando no meio da multidão: Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Meu Deus, irmãos, que glória é essa que está sobre esta casa, pastor Diego? Que glória é essa, pastora Raquel, que está tomando esse ambiente? Eu já vou devolver a palavra ao pastor Diego para fazer o ato profético aqui, mas eu estou te ensinando o beabá da fé, irmãos, o caminho da oração, o caminho do clamor. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, ele começa a gritar. Eu preciso de 2 minutos para explicar isso, Joyce. Quem quer que eu termine? Diga amém. Eita glória, eu gosto de gente sincera. Quem quer que eu continue? Diga glória a Deus. Eita glória, isso daí é só para a gente quebrar o gelo aqui. Amém. Isso daí, olha como é que vocês estão bonitos rindo agora, olha que maravilha. Vamos lá, eu vou terminar isso. O povo que está vendo, não está vendo nada, Joyce, porque o povo está vendo Jesus de Nazaré. Quando o povo grita Jesus de Nazaré, está falando de um Jesus terreno, do Jesus filho de Maria e filho de José, de Jesus que veio de uma comunidade, de Jesus homem. Aquele cego não está vendo com os olhos da carne, porque é cego, mas ele está vendo com os olhos espirituais. O povo está vendo com os olhos da carne, mas não vê com os olhos espirituais. O cego não vê com os olhos da carne, mas vê com os olhos espirituais. A multidão grita Jesus de Nazaré, mas o cego está gritando: para você de Nazaré, mas para mim é o filho de Davi,
filho de Davi, é o filho de Davi. Quarta do decreto: em ambientes proféticos, palavras se tornam. O povo está gritando Jesus de Nazaré. Tem um estranho no meio da multidão, e esse estranho está gritando Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. E por ele ser diferente, incomoda quem é igual. Eu vou repetir. Pega aí quem está ligado. Por ele ser diferente, a diferença que há nele incomoda todos que são iguais. A multidão está dizendo: para de gritar, você está incomodando o mestre. Deixa Jesus passar aqui tranquilo. Para com isso. Tu é mendigo, vai viver pedindo esmola, está à margem, à beira do caminho. Para de gritar. Só que o texto diz que quanto mais a multidão oprimia ele e mandava ele parar de gritar, mais alto, pastor Diego, ele gritava. Tem gente que não entende a sua forma de adorar, e é normal, gente, porque só você e Deus sabe o que você está passando. Então não se nivela a adoração do outro, porque a adoração é individual. Vai ter momentos que você vai estar num culto como esse igual Ana, não tem nem força para falar, é só lágrimas. Mas vai ter momentos que você vai estar como aquele cego, gritando, porque é a oportunidade que você tem. E às vezes pode até gerar um certo desconforto em outro, mas não limita a sua adoração, não limita as suas palavras proféticas, porque quando aquele cego está dizendo Jesus, filho de Davi, ele está liberando uma palavra profética, ele está liberando a profecia do Antigo Testamento. E sabe o que acontece agora? Jesus para a multidão, e a mesma multidão que mandava ele parar, agora é a mesma multidão que pega ele e aproxima ele de Jesus. Pastor Diego, pode vir aqui, meu amigo. Eu sei que o senhor vai fazer umas doideiras aí agora, mas deixa eu te dizer algo. A sua atitude pode determinar o seu destino. Eu vou repetir, grave isso no seu coração, em nome de Jesus. A sua atitude, o seu comportamento pode determinar o seu destino. A palavra que você libera em ambientes proféticos pode determinar decretos. Se aquele homem parasse por causa da multidão, ele nunca mais enxergaria. Se ele parasse por causa dos problemas, ele não seria discípulo de Jesus. Nós conhecemos os 12, né? Mas quando houve o derramamento do Espírito Santo, o texto diz que foi quase 120 pessoas. E quando Jesus chama aquele homem, pega para mim, em nome de Jesus. Quando Jesus chama aquele homem, ele está com a capa. A capa limitava ele de estar com a sociedade. Só que ele está liberando palavras proféticas. Havia um decreto sobre a vida dele. E o decreto é que ele era cego, é que ele ia viver pedindo esmola, que para ele não tinha jeito mais. O decreto já estava sobre a vida dele, mas quando ele começou a liberar palavras proféticas, Jesus chama ele. O texto diz, pastor Bento, olha que coisa linda, que imediatamente ele deixou a capa e ele foi até Jesus. Olha que lindo isso daqui.
Jesus não tinha curado ele ainda, mas ele já sabia que a palavra profética ia mudar o decreto que estava na vida dele. Por isso que ele deixou a capa e foi ao encontro de Jesus. E o texto diz que Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele responde: eu quero tornar a ver. Jesus diz: então veja. E ele agora deixa de estar à beira do caminho e começa a andar com o caminho, se torna discípulo de Jesus, se torna discípulo de Jesus, se torna discípulo de Jesus. Eu vou passar a palavra ao pastor Diego, mas eu quero dizer algo para você agora, para a gente terminar aqui a minha participação neste momento da palavra. O pastor Diego vai fazer um ato profético. Eu não sei o que Deus colocou no coração dele, mas eu convido você agora a mudar este decreto que colocaram sobre você, a mudar este decreto que imporam sobre você. Qual é a capa que você está carregando? Vai viver pedindo esmola, vai viver de favor, vai viver na casa de aluguel, vai viver andando a pé, não tem jeito, vai morrer no tráfico. Para esta família não tem solução. Está diante do altar alguém que foi traficante e que Deus mudou a história. E se eu estou aqui, eu libero o decreto sobre a tua vida. Tem jeito sim, tem solução sim, tem Falaram para minha mãe, pastor Diego: Gustavo, tem jeito mais não. Chefe do tráfico no bairro da Vila Maria, é cadeia ou cemitério. Colocaram um decreto sobre a minha vida, mas enquanto os homens estavam dizendo isso na terra, eu imagino Deus nos céus dizendo: eu mudo este decreto, eu revogo este decreto, eu rasgo este decreto. E qual é o decreto, Deus? Ganhador de alma, pastor, meu servo, meu filho amado, meu filho querido. Então nesta noite, pastor Diego, faça como este cego, faça como o rei Ezequias, o caminho do clamor, o caminho da oração. Muda esta capa hoje. Se coloca de pé em nome de Jesus. A palavra foi liberada, a sentença já foi alterada, mas a capa quem tira é você. Não é isso? A palavra foi liberada, o decreto foi liberado, a sentença foi alterada. Só que quem tirou a capa, quem lançou mão da capa foi o cego. Agora é a tua hora, irmão. Não sei qual que é a tua capa aqui nessa noite, mas é tempo agora de lançar essa capa diante daquele que já mudou, já alterou o decreto da tua história. Xarabacandalabadaraxarirararácia, xalabracandalababaxelararácia, Inamatarabasolirarai. E ao lembrarmos-se todos os homens, mostra-nos, mostra-nos, pede pra ele, vai.